Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Respostas para as perguntas de vocês. Lembrando que eu estou postando esses vídeos com as respostas nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, e onde mais eu puder. E eu estou colhendo essas perguntas que chegam através dessas redes sociais ou que chegam através de WhatsApp, Telegram e etc. Tá? Então, na descrição embaixo tem as minhas redes sociais. Eu recomendo que você siga todas e de repente veja essas postagens, porque pode ter alguém que comentou alguma coisa que pode acabar te ajudando na resposta que eu vou dar aqui para as dúvidas de vocês. A pergunta é do Jonathan do Nascimento. Tem alguma interface melhor que a Apollo 16 no mercado hoje? Ou ela hoje ainda é a melhor escolha? Aí a resposta é: depende. A questão toda é o seguinte: a gente tem que lembrar que a Apollo 16 ela não é exatamente uma interface de áudio. Aí você pode falar assim, mas como assim ela não é interface de áudio? A questão é que a Apollo 16 ela não tem alguns recursos que são comuns a todas as interfaces de áudio, como, por exemplo, pré-amplificadores de microfone ou de linha, entradas de alta impedância. Ela não tem. Saídas para fone de ouvido. Ela não tem. Expansão através de ADAT para outra interface. Ela não tem. Certo? Ela expande, mas ela expande com outra Apollo 16 via um protocolo proprietário que usa um cabeamento óptico, parecendo o MAD, semelhante ao MAD, tá? Mas ela não expande com uma outra unidade ADAT. Então, se você tiver aí, por exemplo, uma Focusrite de 8 canais, de expansão ADAT, por exemplo, você não consegue ligar nela, tá? Você consegue expandir utilizando as próprias interfaces da Universal Audio. Então, ela não te permite um sistema híbrido, digamos assim, tá? Não de forma simples e direta, tá? Só para resumir. Então, eu acredito, na minha concepção, a Apollo 16, que eu já tive uma, ela está muito mais para um conversor de áudio de 16 canais de entrada, na verdade 18 canais de entrada, porque a gente tem que contar com o digital, né? A gente tem que contar com o AS-EBU que ela tem, 2 in, 2 out AS-EBU, mais 16 in, 16 out analógicos, com mais um par extra para monitoração. Então daria aí 20 canais, se você for aproveitar tudo, 20 por 18, ou seja, 18 de entrada, 20 de saída. Mas normalmente o que o pessoal usa é 16 de entrada analógico e 18 de saída. Ela tem uma saída de monitoração separada, com um XLR separado dos DB25, tá? A outra questão é esse tipo de conexão. O DB25 é um tipo de conexão muito bom, que vai conectar 8 canais por vez, via multicabo, e que fica muito mais barato do que você utilizar, por exemplo, 16 cabos com um XLR nas duas pontas, por exemplo, tá? Pesquisa aí o preço de um conector XLR, ou de, por exemplo, talvez 1 ou 2 cabos com conector XLR, e você vai ver que dá para você fazer os 16 canais com DB25 que você faria só com 2 canais de XLR, tá? Só para resumir. Pesquisa aí que você vai ver essa diferença de preço. Então, eu considero ela mais um conversor muito bom, muito eficiente, de 16 canais. A questão toda da Universal Audio é, se você pretende utilizar os plugins da Universal Audio, ou se você pretende gravar já processando e você gosta dos plugins da Universal Audio, porque outras interfaces hoje em dia, outros fabricantes já estão tendo esse recurso de você já fazer a captação com plugins inseridos no painel de controle das interfaces de áudio, e você já gravar com o processamento. Então, outros fabricantes já têm isso, já estão desenvolvendo isso, já estão com isso até bem estabelecido. A questão é que a Universal Audio começou com isso primeiro. Então, ela ganhou um espaço no mercado que fica difícil agora para os concorrentes chegarem junto e conseguirem... isso não é novidade mais, ou seja, a Universal Audio fez isso primeiro. Ela fez primeiro, fez muito bem, com muita propriedade, e ela agora está sentada no trono nessa categoria, tá? Agora, comparando, por exemplo, recurso, falando da Apollo 16, se você for comparar recurso com uma interface, por exemplo, da Avid, por exemplo, uma que saiu agora, que eu acho que é a Carbon, a Carbon tem muito recurso, tanto de roteamento, saídas de fone, entradas e saídas e tudo mais. Então, mas são produtos bem distintos. Se você vai comparar, por exemplo, com uma Symphony da Apogee, são equipamentos que a Symphony, por exemplo, é bem flexível com relação aos tipos de conexão que ela pode ter, porque ela aceita uns cards
que tem conexões diferentes, só de linha, só digital, analógico com pré de microfone, esse tipo de coisa. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que você, respondendo a sua pergunta com relação a ela ser a melhor do mercado ou não, vai depender do que você quer. Vai depender se você gosta dos plugins da Universal Audio, se você quer investir nesses plugins. Vai depender se o recurso que ela tem a oferecer já é suficiente para você, porque você vai precisar de, se você for usar ela como interface principal, você vai precisar de recursos adicionais. Você vai precisar de prés de microfone, se você estiver fazendo gravação. Você vai precisar de pré de microfone. Você vai precisar de um sistema de monitoração de fone de ouvidos. Você vai precisar se preocupar com esse tipo de coisa, tá? Então, ela é um produto que, em algumas situações, ela não vai funcionar sozinha. Ela funcionaria, por exemplo, muito bem para mim, no caso que trabalho mais com a parte de pós, que é só a parte de edição, mix e master. Essencialmente é isso que eu estou fazendo e eu não gravo aqui dentro do meu estúdio. Eu não sei as minhas coisas mesmo, mas ela me atenderia muito bem se eu fosse fazer, por exemplo, uma mixagem usando uma soma analógica, jogando esse áudio para fora, captando isso com uma mesa ou captando isso com um summing e fazendo a soma de novo através de um par de canais. Então, ela funcionaria muito bem para mim aqui, na minha situação, mesmo porque eu uso uma boa quantidade de plugins do Universal Audio. Mas talvez isso não seja a realidade para a maioria das pessoas. Eu acredito que uma boa parte do pessoal precisa das saídas de fone de ouvido, das interfaces, precisa das entradas de microfone, o pré de microfone, precisa das entradas de alta impedância, para poder gravar um instrumento em linha direto. E uma outra coisa é que a Apollo 16, por exemplo, ela não vai trabalhar com os plugins no modo Unison, ou seja, como ela não tem press, você não consegue fazer a alteração de impedância e de sensibilidade, e de resposta e de timbre, coloração dos press que uma Apollo 8P, por exemplo, ou uma Apollo Twin, por exemplo, consegue fazer quando você insere um plugin no painel de controle e esse plugin altera completamente o som, coloca ele em modo Unison e ele altera completamente esse pré-amplificador. Ele vai simular um outro amplificador famoso, por exemplo, um API, um Neve, ou né, um próprio Universal Audio 610, ou algo do tipo, tá? Então, se você for parar para pensar em termos de qualidade de produto, existem vários outros produtos de vários outros fabricantes que têm tanta qualidade quanto, ou muitas vezes até melhor, no geral, se você for analisar preço e for bater as características do que é necessário para te atender ou não. Então, eu recomendo que se você precisa de algum produto dessa categoria, nessa faixa de preço, se for só conversor, dê uma olhada nos links. A Lynx tem os Aurora, que são mais ou menos o que seria a Apollo 16, tá? Só que sem o DSP. Se você precisa de alguma coisa que tem bastante possibilidade de mudar o setup ali, as entradas e saídas de acordo com o que você quer, procure as Apogee Symphony, por exemplo, porque você tem os cards ali que você consegue trocar e colocar os inputs e outputs dela de acordo com o que você precisa do seu setup. Se você quer alguma solução recente, bem completa, tem a Carbon da Avid, que trabalha para trabalhar com Pro Tools. Se você está trabalhando com Pro Tools, a Carbon pode ser uma boa alternativa. De interfaces que trabalham mais livremente aí com Mac e PC, você tem as Antelope e algumas outras marcas também, tá? Então, eu acho que dentro dessa faixa de preço, você tem que pesquisar quais são os recursos que estão disponíveis e o que te atende melhor, tá? Não tem muito esse negócio. Quando a gente chega nessa faixa de preço, comparando interfaces mais ou menos aí dessa mesma faixa de preço, não tem muito do negócio do melhor ou pior, não. Vai depender do recurso que o equipamento tem para te oferecer, tá? A gente já está falando de brinquedos caros, tá? A gente não está nos brinquedos baratos, tá? Não está nas interfaces de entrada de preço médio. A gente está trabalhando já com produtos que não custam pouco dinheiro, principalmente com o dólar do jeito que está. Certo? Espero que minha resposta tenha te ajudado de alguma forma. Abraço, valeu.